dia, irmãos. Continuando com o nosso Dons do Espírito, nossa série. Quero falar hoje de um dom muito polêmico, que é a de dons, né? Mas eu vou falar de um, porque é uma série desses mais polêmicos, a gente chama de dons sobrenaturais. Na realidade, todos são, porque são dados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente usa esse nome para dar a ideia que é algo de uma interferência mais direta e contrária ao curso normal das coisas. Então, tem curas, milagres, expulsão de demônios e coisas desse tipo. Mas aqui é cura, é que nós vamos abordar, e talvez nem totalmente, mas vamos, acho que, não sei. 1 Coríntios 12, 9, eu vou tentar passar para vocês o que eu creio que seja o resumo do que um crente deve saber, primeiro para saber para si próprio, conhecimento pessoal disso. Como é que pode? Quantos irmãos aí em Cristo dizem que tem o dom da cura? Milhões de crentes, aliás, em termos numéricos, né? Muito maior do que os que acham que não tem mais isso. Então, aprove a Deus que fosse assim, numa mistura evidente de níveis de fidelidade à palavra de Deus, mas muitos que são carismáticos, que creem nessas coisas, são crentes fiéis, estão convencidos disto, estudam as Escrituras e tiram as conclusões deles, né? E claro que lá no outro lado do espectro vai ter todo tipo, que a gente nem considera muito. Mas é uma questão que deve ser tratada com serenidade, sem emoção no sentido de ficar chateado, debatendo ou discutindo, não adianta. Mas aí entra o princípio de que o crente deve guardar para si o que ele entende que seja a revelação da palavra de Deus. Talvez poucos pensem o quanto, assim eu acho, Deus vai cobrar de cada crente a coerência com a consciência daquele crente. Né? Muita gente talvez descanse um pouco em cima do pastor. Não, o pastor disse isso, o pastor disse aquilo. Outro dia recentemente, agora há pouco, alguém me disse que foi comer carne de porco, o irmão lá disse, não vou comer carne de porco. Por quê? Porque o pastor lá tal disse que não pode comer carne de porco. Acabou-se. Então, parece que esse irmão não foi mais fundo em dizer, peraí, é fato que eu não posso comer carne de porco como crente hoje? Vamos examinar isso, né? Não. Ele aceita o que o outro disse e pronto. Vai variar de pessoa para pessoa, a capacidade da pessoa examinar, a condição, tudo muito pessoal. Mas cada um cuide de ver se está chegando no seu limite, pode ser um limite bem curtinho, pode ser um limite enorme, não sei, que Deus lhe deu, de pesquisar as coisas. Então, não, porque o pastor Mauro disse que esse negócio de curas é assim, assim, assim hoje. Sim, o pastor Mauro pode ter dito, a maneira como ele pensa, como ele estudou, como ele viu, como ele leu em muitos livros, o resumo de tudo é o pensamento dele. Ótimo. Mas vá um pouco mais fundo e diz assim, ok, e o meu pensamento? O meu pensamento. Agora, pode ser que o seu pensamento case muito bem com o pensamento do pastor, o pensamento do seu professor, da escola dominical, do livro que você leu, dos livros. Tudo bem, é uma adaptação, ok? Mas realmente não fique dependendo só disso. Até porque, na hora de uma discussão com alguém que está interessado no Evangelho, ou um crente carismático, sério na vida cristã, e convencido de que, vamos dizer, ele próprio tem um dom de língua, o dom de cura, ou algumas outras pessoas e tudo, se você não tem uma convicção pessoal,
se você praticamente decorou, tentou decorar o que o pastor disse e sabe que concorda, não vai ser você não vai passar uma boa imagem, né? Você não vai defender a sua tese. E como eu comecei dizendo, mas para você mesmo. Então você está com o filho muito doente. Por que tem irmãos que vão lá e levam alguém que tem o dom da cura e cura o filho dele e não leva o meu? Isso é sério. Por quê? Não tem um dom de curas? Hoje, como dizem milhões vamos dizer, dos crentes sérios que pensam assim, por que eu não posso usufruir desse privilégio? Eu quero todo o privilégio que eu puder ter na minha vida como crente. Tudo. Se puder curar, eu quero curar. Puder falar línguas, eu gostaria de falar línguas, profetizar, eu queria. Mas Deus quer, e a palavra de Deus apoia esses que estão convictos que está valendo, dom de curas e os outros sobrenaturais. Esse é o ponto. Então, se você estuda e diz, apoia não. Acho que não apoia. Ah, mas tem milhões que fazem isso. Não, aí já deixa isso com Deus. Por que Deus permite? Se está errado, porque que é muito mais gente que crê nisso aí, é muito maior o número do que os que não creem, os conservadores, vamos chamar dessa forma. Por quê? Não vá perguntar, porque não vai ter muita resposta, além de certo ponto. Você vai estudar o histórico, como é que esse movimento começou, por que demorou 18 séculos para começar esse movimento, por quê, e tudo. Mas muitos porquês provavelmente não tem a resposta. E eu acho que o crente não deve se conformar com as respostas, pior ainda, ele não deve mudar a sua convicção pessoal porque não sabe dar algumas respostas. Isso é outro perigo. Como eu não sei responder, então lá deve ser tudo certo, porque a maioria, afinal de contas e tal, não é uma atitude sábia. Então, eu estou convencido, como muitos outros, claro, que isso não funciona mais como era antes. Estou. Ok. E por que tantos pensam assim? É com Deus. É com Deus. Ok? Um terço da pregação já foi nessa introdução, mas eu gostei muito dos conceitos. Então, esse é o conceito que eu quero passar a vocês quanto a essa questão de dons sobrenaturais. Eu não queria um monte de papagaio que ouviu o que eu disse e achou legal, e é isso mesmo e tudo, e pronto. Você vai esquecer as argumentações, se for muito na base de depender do que eu disse. Ok? Então, vou com calma e vou tentar colocar pontos importantes, não é só dizer, não pode comer carne de porco e ponto. Ou como aquele que provocou a minha vontade de escrever o livro, que começou como Coração Dividido, né? E os jovens chegaram lá, pastor Mauro, não é nem pastor ainda, era só pregador. Irmão Mauro, pode namorar com descrente? Pode ou não pode? Eu digo, rapaz, é uma coisa, não é bom não, tá? Porque o pastor aqui disse que não pode e acabou-se. E a gente pergunta a ele, aperta, não sai do canto. Mostra aqui. Onde é que diz para não namorar com descrente, pastor? Ora, louco pela mocinha lá bonitinha, que não é crente, pelo rapazinho que não é crente. Ele quer, é importante para a vida dele saber disso. Não é coisa pouca, não. Não pode namorar com sua colega ali. Pessoa boa, moça boa, não pode namorar. Momento. Né? Pois mostra. Não mostrava. Então, eu não estou criando isso. Isso foi fato, que eu vi várias vezes. Aí foi que eu pensei, eu vou fazer um livrinho, vou tentar escrever alguma coisa. Se eu botar no papel, eu vou tentar publicar, e agora eu vou ficar absolutamente tranquilo e dizer, não deve. Por quê? Por isso. Mostro na Bíblia? Não mostro. Eu mostro os princípios, mas não mostro a passagem, que não existia nem namoro na época e tal. Coisa desse tipo. Então, princípios. E vamos com calma e vamos ver. Realmente, então vamos ler a passagem. 1 Coríntios 12, 9, a segunda parte. Paulo descrevendo aqui uma relação de dons. Há outro, no mesmo espírito, dons de curar. Ele fala na mesma frase, né? No 9 lá, ele diz, há outro no mesmo espírito, a fé. Que eu já falei sobre a fé, e acho que
Claro, é um dom que continua hoje, porque Deus dá e tudo. E aí ele, lado a lado, coloca um bem mais complicado, para nós, 2000 anos depois. No original tem plural, como está, aqui tem dons de curar. No original tem assim, dons de curas, no plural. É uma sutileza, mas mostra aqui que eram dons diversos com relação a curas diversas. Como se para uma doença Deus dava um dom, para outra doença Deus podia dar o mesmo dom de cura, mas para outra doença. O fato é que não era para uma doença só. É importante isso. Uma variedade de doenças, para uma variedade de doenças havia uma variedade de dons. O significado desse dom é claro, não é difícil entender. São curas sobrenaturais, onde a medicina nada podia fazer. Medicina da época, que não é mais a de hoje. Mas seja como for, existe a medicina de hoje com seus limites, como existia a medicina de toda a época com seus limites. Os nossos limites muito mais expandidos, obviamente, mas ainda tem os seus limites e são muito grandes, basta ir no hospital. A Bíblia fala de vários casos no Novo Testamento de curas. Observem quem curou, quem exerceu o dom da cura. Jesus, eu vou falar nele daqui a pouco. Mas, ficando aqui em Atos, Pedro e João, Atos 3, de 1 a 8, se vocês quiserem, inclusive eu já preguei recentemente aqui sobre isso, porque eu estou expondo o livro de Atos, né? Então, em Atos, eu acho que vale a pena eu ler, mas não esperar vocês, porque são apenas leituras de complementos, ok? Então, Atos 3, versículo... Era um coxo, um paralítico. Lá no versículo 6, porém, Pedro lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou no templo saltando. Então você vê a perfeição da cura. Okay? Era um homem aleijado de nascença. Então aqui era Pedro e João, dois apóstolos que fizeram a cura. O capítulo 5, dos versículos 15 e 16, a gente lê, a ponto, 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, apóstolo, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos foram curados. Vejam aqui que tem doença, e também tem a parte aqui da expulsão de demônios e do alívio de domínio demoníaco sobre a pessoa. Mas aqui nós estamos interessados mais na cura de doenças. Então, vemos aqui, nesse caso, Pedro, lá no capítulo 19, versículos 11 e 12, deixa eu pular para lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quase sempre, quando se refere a curas, Deus ele é literalmente citado como o agente, o causador, a fonte. Deus, ou o Senhor Jesus Cristo, às vezes Deus, através de Cristo, durante o ministério de Cristo, o que fica óbvio que depois é Deus, Cristo, agora os apóstolos de Cristo. Então, aqui Paulo, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres
extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Novamente juntos aí, cura física com a parte demoníaca. Mas vocês veem que aqui Paulo nem participava. Era tamanho o poder que Deus deu a Paulo para a cura, que bastava levar uma roupa de Paulo. Deus não tem limites quando Ele quer mostrar o seu poder e exercitar realmente maravilhas. Mas vejam quem está aqui. Paulo agora. Pedro, a sombra de Pedro curava. Agora Paulo, a roupa de Paulo curava. Mas olha os personagens. Não precisa eu estar falando a importância de Pedro, a importância de Paulo, de João, como no primeiro milagre. Aí vem um que não é apóstolo, Filipe, grande evangelista. Atos capítulo 9, versículo 17, diz assim: aliás, 8 e 7, diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Está falando de uma pessoa, estão percebendo? Ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava. Está falando de Filipe, um evangelista muito destacado no livro de Atos. O próprio Paulo aqui foi um beneficiado de um milagre feito por Ananias, como eu já falei claramente aqui durante a conversão de Paulo, Saulo e depois Paulo, 9, 17 e 18. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aqui é a cura associada com o enchimento do Espírito Santo. Mas a cura está aí, sem dúvida. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então vejam quem está envolvido de novo com a cura, dessa vez do outro lado, sendo curado. E Ananias, só se fala Ananias aqui e pronto. Mas a importância de Ananias, ela é ligada, claro, com a absoluta importância de Paulo. E Paulo aqui entrando forte na história de Atos, no início da igreja, agora se convertendo. E logo no início, ele próprio foi alvo de uma cura. Novamente Paulo, numa cura aparentemente simples, mas que obviamente maltrata também, Atos 28 e 8, quando ele cura alguém de desinteria e de febre. Bem diferente, à primeira vista, de um aleijado de nascença, sair pulando feito um cordeiro. Né? Mas mostrando que Deus, como eu disse, várias doenças, vários tipos de problemas, não tinha só um, mas vários. Então aqui Atos em 28 e 8, aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Públio era um irmão que recebeu Paulo na sua casa. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. Aparentemente algo simples, pelo menos hoje para nós, porque hoje os antibióticos estão falhando muito, pelo que os próprios médicos estão dizendo. Imagine isso 2000 anos atrás, podia muita gente morrer disso, certamente morria. Mas seja como for, aí está. Importante lembrar, primeiro, nem todos tinham esses dons. Aliás, nem todos tinham os dons de uma maneira geral. Eu já mostrei
que o dom era dado individualmente a cada um, à vontade pessoal do Espírito Santo. Podia dar vários dons para uma pessoa, mas não significava que todos tinham todos os dons, mas que todos tinham algum dom. A ideia é que sim, mas esse de cura, não. Observem que essa parte de curas e milagres, ela foi considerada uma característica importante do ministério do próprio Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque era algo muito maior do que a simples cura em si. Curar simplesmente nunca foi nenhum tipo de problema para Deus. E temos milagres no Velho Testamento também, de todos os tipos, mas é importante notar que nos tempos do Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, esse aspecto que poderia ser assim, não, a cura para Jesus foi uma coisa secundária, quase que natural, que ele era Deus também, e o Filho de Deus e tudo, mas o que importante mesmo foi o que ele ensinou, que foi a doutrina, que foi, mas as curas não são tratadas de uma maneira secundária no ministério de Jesus Cristo, não. Foi uma característica do ministério dele, que eu não preciso dizer, absolutamente único, acima do de todos os apóstolos e depois discípulos e nós crentes, muito acima, altamente provisório. Em torno de 3 anos o ministério público dele durou, 3 anos a 3 anos e meio. Então, é importante isso, não era uma característica generalizada na época de Jesus Cristo. Que é a mesma época dos apóstolos, porque ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, e os apóstolos emendaram tudo. Então, quando a gente fala da época de Jesus, não está falando de 10, 15, 20 anos atrás, não, pelo menos do começo da igreja. Depois, sim, Paulo trabalhou 30 anos já como apóstolo e tudo. Atos, é bom ver isso. Atos 2 e 22. Aqui é num discurso de Pedro, que eu já expliquei detalhadamente na pregação sobre o capítulo 2. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por varão é homem, um homem aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por meio dele. Aqui, a fonte inicial dos milagres e sinais não era nem Jesus, era Deus, que deu através de Jesus esses milagres. Então, uma das grandes dificuldades de falar de Jesus encarnado, quando esteve aqui, é a questão das duas naturezas dele, a natureza divina e a natureza humana. Às vezes a Bíblia enfatiza mais um, às vezes mais o outro. Mas tudo a gente pode se segurar um pouco, porque é tão misterioso e tão acima da nossa compreensão, a gente não pode trabalhar muito nisso. Mas havia coisa que Jesus era tratado como um homem. Um homem. E Deus, então, o iluminava, o Espírito Santo deu para ele e o possuiu em grande medida, como diz. Interessante isso. Aí, às vezes, é tratado como Deus mesmo. Ora um, ora outro. Obviamente, não é que às vezes ele era homem, às vezes ele era Deus, ele é os dois. Mas, para explicar a pessoa de Jesus Cristo a nós, pobres, humanos pequenininhos de mente, então o Espírito Santo utilizou-se desse recurso, de às vezes inspirar um escritor sagrado para falar de algo de Jesus que a gente vê, não, esse aqui era um homem como outro, um homem bom, um homem, talvez até sem pecado mesmo, mas é um homem. Aí, noutra passagem, não, aqui não tem nada de um homem, aqui é Deus puro. Afinal, qual é dos dois? Os dois.
mas ele desempenhava características ou funções ou certos tipos de procedimento, às vezes mais como um, às vezes mais como o outro. E aqui, nessa questão do dom de cura, é interessante que o aspecto humano dele ficou bastante destacado quando diz que ele foi um meio usado por Deus para fazer curas. Seja como for, como eu disse, isso foi uma característica pesada. Quando Pedro aqui, então, nesse discurso, resume em poucas palavras a pessoa de Jesus Cristo e o ministério dele, ele aponta para isto. Ele fez muitos milagres, sinais, e como uma prova de que foi aprovado por Deus. Vê que ele disse o nome varão, é homem. Então foi um homem aprovado por Deus. E é implícito, não diz explicitamente, mas é implícito que Deus então o honrou com a realização de muitos milagres e sinais e tudo mais. Jesus morre, ressuscita, volta para o céu, inicia a sua igreja no dia de Pentecostes, como já vimos também detalhadamente. Aí passa a ser dos apóstolos dele essa característica, esse poder, apóstolos e discípulos bem destacados. 2 Coríntios 12, 12. Agora Paulo está escrevendo 30 anos depois, mais ou menos, que Jesus voltou para o céu. Segundo Coríntios 12 e 12. No 11 diz assim: tenho-me tornado insensato. A isto me constrangeste. É belíssima essa parte de Paulo, em que ele abre o coração mesmo. Eu devia ter sido louvado por vós, porque em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Está muito tocado aqui, e se exalta e se diminui ao mesmo tempo, profundamente tocado. Mas, como sempre, defendendo com unhas e dentes o seu apostolado. Paulo podia dizer que era o menor, como ele disse aqui, nada sou o menor entre eles, sou o maior dos pecadores. Ele podia dizer isso e dizia. Jesus não dizia isso, claro. E sempre manteve que ele era o Filho de Deus e aquele que viria salvar e tudo. Paulo, mesmo sendo pecador e humilde e reconhecendo as suas fraquezas, mas paralelamente a isso, ele era um leão para defender o seu apostolado. Não tinha jeito, não tinha quem convencesse. Não, eu não aprendi de homem isso aqui que eu sei, não. Isso me por revelação direta. E eu não estou muito preocupado com o que os homens estão falando de mim, não, desde que eu seja aprovado por Deus. Então, ele insistia. Na insistência, observem, ele está agora aqui defendendo o seu apostolado e usa alguns argumentos para provar o seu apostolado. Argumento mesmo, racional. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Ele está falando de quem? Dele. Está falando da igreja, de um monte de crentes lá fazendo milagres e tal. Não, dele. A prova de que ele era um apóstolo. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não pelo fato de ter me sido pesado, perdoe-me a sua injustiça, e continua. Então, observe como uma característica não secundária, não pouco importante, mas básica, da prova de apostolado de Paulo. Eu realizo sinais, milagres e poderes miraculosos. Hebreus 2, 3 e 4. Diz assim:
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi para a origem, Jesus Cristo, mostrando uma continuidade. Tendo sido anunciada pelo Senhor, foram depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles. Olha, Deus aí como fonte de novo, e agora eles como instrumentos, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, falando dos dons, segundo a sua vontade. Então ele fala aqui da primeira geração em que, ouvindo de Cristo, ouviu o que Cristo disse, não tem como deixar de se lembrar dos apóstolos, em que ele disse: vão, ensinem, preguem, tudo começou com eles. Então a ideia aqui é que Deus, através do ministério de Cristo, realizou muitos milagres e tudo, como vimos lá, e agora Hebreus quase que continua isso. E os que ouviram implicitamente dele, os que estavam ali coladinhos nele, como Paulo disse que era uma credencial de apostolado, então eles, Deus, juntamente com eles, esses primeiros, fazendo milagres. Então aqui é claramente se nós vermos, não tem a menor indicação de uma prática generalizada de curas e milagres em meio dos primeiros crentes, da primeira geração de crentes da igreja. Acabou meu tempo. Eu disse que ia ter calma e que ia querer meio fundo com vocês, e eu queria continuar lembrando algo agora, a segunda parte muito importante que eu vou deixar para a próxima. A primeira foi essa: nem todos tinham esse dom, mas era considerado alguma coisa, pelo menos no início da igreja, muito, muito especial, não generalizado. Muito bem. Segundo ponto, esse eu vou desenvolver na próxima. Os que tinham, mesmo da época de Paulo, não poderiam eu vou tirar não poderiam, eu vou dizer, não fizeram curas em todos os tipos de doença que encontraram, inclusive doenças de pessoas muito próximas, de auxiliares diretos de Paulo, como vamos ver. Não fez cura nenhuma, dando a entender que ou Paulo não tinha esse dom para curar todo e qualquer caso de doença, absolutamente sem limites, não sabemos, ou se ele até tinha, mas que na prática dava no mesmo, não executava. Talvez não tivesse a autorização interna do Espírito Santo, cure esse aí. Não, esse não. Então é curioso isso. Então ele tendo o poder ou não, é quase secundário para aquilo que eu quero mostrar. É que tendo ou não, não usou. Muitas vezes Paulo não usou, como nós vamos ver, e tirar algumas conclusões depois. Ok? Então já aprendemos hoje algo muito importante. Estamos aprendendo, começamos a aprender, que mesmo naquela época, falar em dons de cura não era uma coisa generalizada, que todo mundo fazia, aberta, tudo, mesmo entre pessoas especiais, para quem Deus dava os dons de cura, porque você vai me perguntar depois, eu vou abordar isso, claro. Mas, peraí, pastor, Paulo fala ou não fala que tinha alguns com dons de cura e que não eram apóstolos mais, eram 30 anos depois? Fala, claro que fala. Mas eu estou vindo da origem,
para a gente poder entender melhor isto aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo teu ensino da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.